nas universidades. E também aqui a revista João Cândido, que saiu, né, no dia 20 de novembro, essa é a número 13, que é a revista do coletivo de negros do Partido da Causa Operária, manchete pelo fim dos presídios. Aqui também tem várias polêmicas, várias notícias relacionadas aí à luta do povo negro. Então, adquira agora mesmo a revista João Cândido, que acabou de sair aqui. Você pode adquirir também nas bancas do PCO, nos mutirões, também na loja do PCO.com. Ou a gente vai colocar um link também, se você quiser adquirir a revista aí pela internet. Antes de passar a palavra para o companheiro Rui, definitivamente, se inscreva no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos, seja membro da Causa Operária TV, contribua com a gente, nos ajude a fortalecer essa TV revolucionária, independente e operária, e também mande um superchat aí com um comentário, com uma pergunta que a gente lê aqui ao vivo, né, e você contribui com a Causa Operária TV. Você pode ser um assinante solidário também no nosso canal, entrando em causaoperariatv.com.br, lá tem um botão para você ser um assinante e também contribuir com a gente dessa maneira, além de receber as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Agora sim, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, que está direto do Rio de Janeiro, lá no Centro Cultural Benjamin Perré, na Lapa, Rua Taylor 47, e eu passo então, jogo lá para os companheiros do Rio, para a gente começar com o Rui mais essa análise política da semana, América Latina e Brasil. Boa tarde a todos. Até que, enfim, conseguimos fazer atividade aqui no Rio de Janeiro. Mas é uma satisfação. Acho que é a primeira atividade que nós fazemos, o primeiro programa que nós fazemos fora de São Paulo, né, numa sede ligada ao PCO, e eu acho que é bem importante fazer essa atividade. Vamos ver se nós conseguimos, inclusive, fazer novas atividades, tanto aqui no Rio de Janeiro como em outros estados, né? É bom ter um contato com os companheiros de outros estados e poder ter uma participação direta com as pessoas que você normalmente não vê, que acompanham as análises políticas do partido. Bom, hoje nós estamos dando continuidade a uma análise que nós estamos fazendo já há algumas semanas, que tem a ver com a situação nova que se criou em toda a América Latina com esses levantes populares. Nós tivemos uma sequência de acontecimentos de primeira grandeza que nós temos analisado e que é importante ir desenvolvendo essa análise a cada momento e procurando aprofundar as conclusões desse fenômeno político, né? Nós temos aí, nesse momento, em andamento, na América Latina, uma mobilização continuada no Haiti, né? Nós temos uma situação de crise muito grande em Honduras. Nós tivemos, anteriormente, a derrubada do governo indicado pelo governo norte-americano em Porto Rico. Porto Rico é apresentado como se fosse um estado norte-americano, mas ele, na verdade, é uma colônia norte-americana. E é tratado como uma colônia, efetivamente. Nós tivemos uma enorme mobilização no Equador contra o governo golpista, né, do senhor Lenín Moreno. Nós temos, até o momento, sem interrupção, uma gigantesca mobilização no Chile. Temos uma situação extremamente crítica, beirando a guerra civil na Bolívia. Temos uma situação também extremamente crítica na Venezuela, que está sofrendo embargo norte-americano e sofreu inúmeras tentativas de golpe de Estado, né?
e onde há também uma mobilização muito grande da população contra o imperialismo. Nós temos uma crise no Peru, também de grandes proporções, né? Nesse momento aqui, nós estamos aí às vésperas da eleição no Uruguai, uma eleição que, sem dúvida nenhuma, vai polarizar o país, né? Porque há uma indicação muito forte de que a extrema-direita, de que a direita, que é uma espécie de extrema-direita, ganharia as eleições. Já é um sinal de que a própria burguesia está se encarregando de levar o país para um enfrentamento, né? Então, nós temos uma situação em escala... Bom, e o mais importante de todos, né, que é o último acontecimento, é a greve geral na Colômbia. Uma greve geral que, segundo várias análises, seria a maior greve geral na Colômbia de muitos anos. Provavelmente até a maior mobilização desde décadas. E essa greve geral já obrigou o governo colombiano, que é um governo também de extrema-direita, é um governo das milícias, né, que é o governo Iván Duque, a decretar o toque de recolher no país, em várias cidades. Então, eu acho que uma primeira conclusão que nós devemos tirar de todo esse quadro é que, em primeiro lugar, né, nós temos uma tendência de caráter continental a uma intensa mobilização popular, a um choque com os governos direitistas, os governos golpistas, governos, em geral, que são meros prepostos do imperialismo internacional, em particular do imperialismo norte-americano. Esse choque desenha uma tendência revolucionária em escala continental também. Esse é um dado muito importante, porque se nós entrarmos no detalhe das mobilizações, dá para perceber que, nos seus pontos mais culminantes, essa mobilização tem um claro caráter revolucionário. É o caso do Chile, né, onde foi rejeitada, inclusive, a proposta de conciliação através de uma constituinte, e é o caso da Bolívia, onde o golpe de Estado se encontra efetivamente no impasse nesse momento. Foi dado o golpe de Estado, mas os golpistas estão com uma dificuldade extrema de levar adiante esse golpe de Estado devido à resistência popular. E uma resistência popular que consegue paralisar, né, ainda que seja temporariamente, porque nós não sabemos qual vai ser o desenlace dessa situação. Um golpe de Estado é uma mobilização de características revolucionárias, né? Ela começa com uma mobilização defensiva, mas rapidamente ela evolui para características revolucionárias. Esse fato, inclusive, ele deve ser marcado muito claramente pela atitude da burguesia brasileira, tá? Nos últimos dias ficou muito claro que a burguesia brasileira, mas não é só a brasileira é a mais importante do continente, decidiu dar um passo atrás na política de ataque aos trabalhadores e ao povo, em função, né, do receio que eles têm de que os acontecimentos nos outros países da América do Sul e da América Latina venham a se reproduzir no Brasil. O que, sem dúvida nenhuma, seria uma coisa extremamente catastrófica, né? Dado o tamanho do país, dado o tamanho da população, que é muito superior a qualquer um dos países da América do Sul, né? Foi adiada aí a reforma dos servidores, né? E várias outras medidas foram também congeladas. E o governo, inclusive, decidiu liberar verbas para várias áreas onde ele havia cortado, de medo que a situação possa escapar de controle, né? Então, isso daí marca bem, né, a profundidade dos acontecimentos. Nós não estamos diante aqui de uma mobilização incidental, episódica.
Nós estamos diante de um fenômeno que tende a se espalhar, né, como um verdadeiro incêndio político, atingir todos os países do subcontinente, e a gente deveria dizer que uma mobilização dessa magnitude, né, com uma crise política que ela pode causar em toda a América Latina, certamente terá repercussões dentro dos próprios Estados Unidos, né? Nós não devemos, de forma nenhuma, minimizar essa possibilidade. Então, é uma mobilização de características revolucionárias, ainda que seja de características revolucionárias um tanto quanto incipientes, quer dizer, não é que estamos diante de uma revolução completamente desenvolvida, mas não há dúvida nenhuma de que nós estamos diante de tendências revolucionárias. E uma terceira conclusão, que eu acredito que seja importante, é que essa situação coloca a América Latina, né, e esse é um dado para ser considerado com muito cuidado, no centro dos acontecimentos mundiais, né? Vocês imaginem que, com toda a crise que está acontecendo aqui, qual é a consideração dos países imperialistas em relação à política a ser seguida no mundo todo, né? Quer dizer, a América Latina meio que coloca uma luz vermelha para o desenvolvimento, tá, dos ataques fortíssimos que estão sendo lançados contra a população de vários países atrasados no mundo todo, inclusive em países desenvolvidos, né? Na realidade, o medo maior dos países desenvolvidos é que você passe de uma mobilização no Haiti, que é um país pequenininho, né, para países de maior tamanho, tipo Chile, de maior importância econômica, depois para o Brasil e finalmente para os países desenvolvidos. Então, nesse momento, a burguesia mundial toda, e inclusive nós deveríamos dizer, né, do mundo todo, os setores oprimidos e explorados estão de olho no que está acontecendo na América Latina, porque nós estamos atravessando aqui um acontecimento decisivo em escala mundial, não há dúvida nenhuma, né? Quem diria que um país como a Bolívia, né, que é um país pequeno, pobre, não tem nem saída para o mar própria, um país que perdeu todas as guerras em que participou no subcontinente, um país que já sofreu aí mais de 200 golpes de Estado na sua história, iria se transformar no pivô de uma crise internacional da magnitude que nós estamos assistindo hoje, né? Então, tudo isso tem que ser cuidadosamente considerado, particularmente pelos setores revolucionários no Brasil e nos outros países, e é necessário, né, o que não é possível fazer numa única discussão, no âmbito da maneira como nós estamos discutindo aqui, nós precisamos procurar tirar todas as conclusões políticas fundamentais, e há muitas conclusões para serem tiradas, né, muitas mesmo. Bom, esse problema da discussão, inclusive, queria assinalar o seguinte: nós, Partido da Causa Operária, estamos convocando o nosso congresso, né, para o mês de janeiro do ano que vem, onde nós vamos fazer uma ampla discussão sobre essa situação que está colocada aqui e procurar aí tirar todas as conclusões práticas para uma ação política não apenas nacional, como internacional. Bom, nós já assinalamos aqui, né, que essa crise internacional é produto da decomposição do sistema econômico capitalista mundial, quer dizer, do capitalismo mundial em si, né? Nós temos uma situação de crise já de várias décadas. O último episódio dessa crise foi a crise de 2018. O capitalismo visivelmente não consegue superar o
os efeitos da crise de 2018, não consegue uma retomada clara da economia. Vocês vejam que o governo brasileiro, por exemplo, e a imprensa capitalista, golpista, nacional, está comemorando aí a possibilidade de que nós tenhamos aí 1% de crescimento esse ano aqui, ou 0,8%. Quer dizer, quando as pessoas começam a comemorar resultados tão medíocres como esse, a gente sente, né, o tamanho da crise que nós estamos atravessando. Isso daí é uma questão internacional. No Brasil ainda se fala de recuperação, mas é uma conversa isolada, porque os outros países não falam de recuperação, né? Todo mundo está extremamente preocupado com justamente a falta de perspectiva de recuperação da economia internacional. Existe, inclusive, um receio, que é muito justificado, de que a bolha financeira, da mesma maneira que a bolha imobiliária em 2008, venha a explodir e arraste toda a economia mundial para uma crise sem paralelo desde 1929. Então, quer dizer, essa situação que existe na América Latina, ela não é uma situação que responde a fenômenos puramente imediatos ou conjunturais, né? Vocês devem ter visto aí muitas pessoas falando assim, que no Equador foi o aumento do preço do petróleo. Já no Chile ninguém consegue explicar o que aconteceu, porque contraria todas as teses estabelecidas. Ninguém é capaz de dizer que foram os 30 pesos na passagem do metrô chileno que levaram a essa mobilização. Todo mundo sabe que isso aí foi apenas uma fagulha que criou um incêndio generalizado que nós temos no Chile, né? O caso do Chile, inclusive, desafia, porque vai contra os dogmas de tipo religioso dos economistas neoliberais, né? O país seria o modelo perfeito do neoliberalismo e agora está indo pelo ralo abaixo todo esse modelo perfeito. Eu vi até alguns direitistas falarem o seguinte, que o que acontecia no Chile é que alguns esquerdistas mal intencionados tinham provocado essa situação. Poderia até ser o caso de que esquerdistas mal intencionados fizessem isso, mas a grande pergunta que deveria ser respondida é por que o grosso da população acompanhou isso daí, né? É isso que alguém deveria responder, não por que algumas pessoas estavam com vontade de incendiar o país, mas por que elas conseguiram efetivamente incendiar o país. Isso daí ninguém consegue responder. Quer dizer, então nós temos um quadro que responde à crise capitalista, que é uma crise muito intensa, e nós temos que acrescentar aqui que essa mobilização ela responde a um outro fenômeno que é internacional também, que é a decomposição política dos regimes latino-americanos, né? É evidente, né, aqui eu queria introduzir uma ideia nova. É evidente que há um esgotamento, né, do regime de tipo democrático em toda a América Latina e que os governos da esquerda nacionalista não foram capazes de conter. Nós pudemos ver que em muitos dos casos apontados aqui, o problema foi justamente, né, que governos de direita, alguns inclusive de extrema direita, com uma política agressivamente antipopular, uma política neoliberal de terra arrasada, substituíram pela força, na maioria dos casos, esses governos de esquerda e a situação se incendiou. Quer dizer, nós já tínhamos uma situação delicada, uma situação de extrema debilidade dos regimes políticos, e essa situação ela era, digamos assim, postergada pela presença de partidos de esquerda no governo. Mas esses partidos de esquerda não conseguiram dar nenhuma resposta à crise de conjunto, à crise de fundo, à própria crise social,
né, que começou a bater no fundo do poço na maioria dos países latino-americanos, e a coisa toda explodiu. Quer dizer, nós temos aqui um esgotamento, né, ao mesmo tempo, nós temos um esgotamento da política de colaboração de classes, não tanto porque o povo rejeite essa política de um modo geral, mas porque essa política não encontra uma base material sobre a qual se manter, né? Então, por exemplo, você pode fazer reformas sociais, mas você não consegue dar conta do conjunto da situação, né? Por exemplo, a queda do Evo Morales, muitas pessoas apontam como sendo o resultado das falhas do governo Evo Morales. Isso não é bem assim. A queda é uma queda resultado de um golpe de força de setores da extrema-direita, imperialistas, né? Se esses setores não fizessem isso daí, o governo não teria caído agora, tá? De forma nenhuma, não havia absolutamente nenhum indício disso. Assim como também não havia nenhum motivo para que a presidenta Dilma Rousseff, né, caísse em 2016. Se criou o mito da mobilização popular, mas isso é só uma fantasia que a imprensa alimenta, né? Aqueles atos coxinhas, etc. e tal, que não representavam nenhuma grande mobilização popular. A gente vê agora, inclusive, que a continuidade dos atos coxinhas, que seria a insatisfação do povo, seria a eleição do Bolsonaro. Só que o que nós vemos nesse momento é um completo esvaziamento do Bolsonaro, um esvaziamento precoce, que vem praticamente do começo do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não havia nenhum impulso popular por detrás disso daí, isso aí fica facilmente provado pelo desenvolvimento da situação. Então, nós temos uma decomposição que ela se manifesta da seguinte maneira, no exemplo que eu estava dando do Evo Morales. O Evo Morales também não conseguiria mais não ter uma política de reformas ou ter uma política que tivesse um caráter popular, mas ter uma política que conseguisse manter a conciliação entre as classes, que é o fundamento desses regimes que foram derrubados, né? A explosão popular está mostrando isso, né? Provavelmente, né, se houvesse nesses países onde está ocorrendo a mobilização popular um governo de esquerda, a mobilização popular assumiria uma forma diferente, mas ela ocorreria de qualquer maneira, né? Ela é bem mais... ela ganhou um impulso extraordinário, um impulso especial, devido ao fato de que os governos que entraram procuraram resolver a situação econômica com medidas extremamente fortes. E são governos repressivos. Mas isso, de qualquer maneira, se colocaria. Não existe... Há muito essa ideia entre os setores nacionalistas de que toda a crise, toda a polarização, todo o problema é porque a direita decidiu acabar com os programas sociais. Mas aqui nós temos que entender que, do ponto de vista de uma sociedade classista, uma sociedade dominada pela burguesia, esses programas sociais chegaram a um limite. A burguesia não pode bancar esses programas sociais. Não é que a burguesia nunca estivesse disposta a bancar nenhum tipo de programa social para a colaboração de classes, né? Nós vimos que, no final da Segunda Guerra Mundial, os próprios países imperialistas lançaram o chamado governo de bem-estar, o Estado de Bem-Estar Social, que era uma política de colaboração de classes devido à situação revolucionária que se criou depois da guerra. Só que eles lançaram essa política de colaboração de classes num momento em que havia, do ponto de vista da economia mundial, condições para levar adiante essa política. Caso contrário, não seria possível. E, nesse momento, digamos assim, o ascenso da extrema-direita,
a política agressiva da burguesia está mostrando é que a base para a conciliação de classes, do ponto de vista da burguesia, se esgotou. Ou seja, o regime burguês, o regime capitalista, entrou numa fase tão aguda de crise, de decomposição, que ele não é capaz de manter uma situação que seria a situação ideal, uma política de colaboração de classes. Né? Finalmente, se a gente olhar para os governos da esquerda nacionalista na América Latina, ninguém fez nada extremamente revolucionário que necessitasse que esses governos fossem afastados. Né? De uma maneira geral, se manteve o controle da inflação, o controle do orçamento público, que é a política geral do imperialismo. Essas mobilizações que estão acontecendo agora, elas são, né, a expressão do fato de que o terreno para essa política foi eliminado, desapareceu, foi liquidado. Não existe mais o terreno para essa política. Né? Então, é por isso que nós temos aí, inclusive, né, uma situação de virtual guerra civil na Bolívia. Por que essa situação de virtual guerra civil se manifesta na Bolívia? Justamente porque as contradições sociais na Bolívia assumem um caráter muito mais agudo do que nos outros países. Quer dizer, dito em outros termos, é um país que tem muito menos gordura para queimar do que os outros países. Essa aqui é a realidade. Então, o enfrentamento entre as classes sociais assume um caráter muito duro. Mas, né, de forma nenhuma, nós devemos ver a situação boliviana como sendo uma situação excepcional. Não, a situação boliviana faz parte de uma situação de conjunto. Em todos os países, né, com diferenças importantes, mas diferença apenas de grau, de quantidade, nós temos o mesmo fenômeno, a mesma tendência à mobilização revolucionária, a mesma tendência à guerra civil contra a direita e contra o imperialismo. Né? É isso que a situação latino-americana está mostrando. A tal ponto que vários setores neoliberais, não da extrema-direita, mas da direita tradicional, que nós sabemos, né, tem uma política sistemática de matar a população de fome, eles começaram a falar agora que é preciso uma política social. E se nós precisássemos de uma outra comprovação de que a situação é revolucionária, nós temos essa. Por exemplo, eu li, acho que foi hoje, em algum lugar, que o Pércio, alguém falou que o Pércio Arida, né, para quem não sabe, ministro do FHC, um verdadeiro vampiro econômico, né, um homem que destruiu o país, um dos que destruíram o país, né, falou que... A matéria falava o seguinte: o Pércio Arida tem a mesma política do Lula. Né? Quer dizer, como é que a pessoa, né, que sugou o sangue dos brasileiros, que esteve na equipe econômica que privatizou quase tudo, que colocou na rua milhões de trabalhadores das empresas estatais, agora ele tem a mesma política do Lula? É sinal de que há uma consciência clara no interior da burguesia internacional, dos banqueiros, dos principais capitalistas, de que a situação não apenas é uma situação insustentável, como ela vai piorar muito. Porque se ela fosse uma situação insustentável, mas você olhasse e falasse assim, logo mais na frente vai ter um crescimento, papapá, ninguém ia propor política social nenhuma. Eles estão indicando com isso que a situação é insustentável e vai ficar pior ainda daqui para frente. Eu acho que tudo isso daí é uma coisa muito importante para se levar em consideração. Mais 2 ou 3 conclusões para a gente cumprir um pouco o nosso horário aqui. Queria fazer uma observação sobre o caso argentino. Né? O caso argentino, por que o caso argentino? Por que é importante analisar, em particular, o caso argentino? Porque o caso argentino, aparentemente, destoa do conjunto.
em todos os lugares, né, a burguesia não quer ceder terreno, ela quer fazer concessões, mas manter o poder político. Na Argentina foi obrigada a ceder o poder político, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: por quê? Primeiro, porque a situação argentina é extremamente grave. Isso que aconteceu no Chile, isso que aconteceu no Equador, agora na Colômbia, na Bolívia, ia acontecer na Argentina com uma maior intensidade ainda do que nós vimos nesse país. A Argentina ia ser um Chile de proporções muito maiores. A Argentina, como todo mundo sabe, é o segundo maior país da América do Sul e o terceiro da América Latina. Quer dizer, não é qualquer coisa. A Argentina tem uma população de 40 e tantos milhões de habitantes. É como se fosse, assim, um estado de São Paulo com um grande território. E a Argentina já foi o palco de grandes revoltas populares no começo do milênio, no começo do século. Então, a situação estava a ponto de escapar de controle. Aí a burguesia decidiu entregar o governo para os peronistas, vendo que a situação era extremamente grave, não dava para dar golpe nem nada, eles foram obrigados a recuar, a situação econômica estava totalmente fora de controle. Mas acontece o seguinte: na Argentina, você tem uma situação que é uma situação peculiar, que é o seguinte: o partido que apareceu como alternativa, como sendo um partido de esquerda e tudo mais, é um partido que, na realidade, é um partido de direita, praticamente, que é o Partido Peronista. É uma particularidade da situação argentina. O peronismo, primeiro, é um balaio de gatos. Segundo, é um partido burguês tradicional da Argentina. O peronismo não é que nem o PT, que é um partido que, na melhor das hipóteses, tem um aparelho político pequeno burguês. Não, o peronismo, o aparelho político do peronismo é um aparelho político burguês, inclusive com vários elementos de direita. Isso no sentido literal da coisa, né? Na época do golpe militar de 1976, os peronistas eles foram os primeiros a assumir a linha de frente na repressão aos movimentos populares de esquerda, a ala direita do peronismo. Inclusive com a formação de uma organização paramilitar fascista, que era a AAA, Aliança Anticomunista Argentina. Então, isso daí ainda permitiu essa reviravolta, né? A Cristina Kirchner se colocou em segundo plano e o Alberto Fernandes, né, assumiu o governo, que é um elemento de direita. E mesmo essa combinação, que foi possível aí, né, e que nós estamos vendo que é bastante difícil de acontecer nos outros países, ela, digamos assim, é extremamente instável. Esse governo, ele governa e se mantém no momento. Não é que se estabilizou toda uma alternativa ao macrismo na forma do governo peronista. Não é assim. Esse é um governo que está aí, né, navegando em águas extremamente turbulentas, né? Esse é o caso. Outro caso que eu acho que vale a pena comentar é o caso brasileiro, que muita gente fala que aí o Brasil não acontece nada no Brasil, né? Aqui nós precisamos ver a coisa de uma maneira mais objetiva. Na realidade, se nós formos ver a situação política em toda a América do Sul, o país onde existe a maior polarização, talvez com exceção da Venezuela, é o Brasil. A polarização política no Brasil é gigantesca. Ela simplesmente não aparece de uma maneira explosiva porque ela está sendo canalizada para o terreno eleitoral. Mas ela é enorme. Ela é tão grande que o governo Bolsonaro entrou e já
praticamente foi liquidado na entrada, né? A gente vê a situação desse governo, é uma situação lamentável. Então, isso daí é justamente esse, né, o problema que a burguesia precisa evitar que se desenvolva. Quer dizer, se a polarização política no Brasil, que é muito intensa, mas que assume a forma de uma luta política até certo ponto institucional, se desenvolver como uma polarização política nas ruas, como uma mobilização de características explosivas revolucionárias, a situação toda na América Latina vai se transformar numa situação incontrolável para a burguesia. Então nós temos que acompanhar bem esse problema, né? A conclusão mais imediata que a gente deve tirar, vou ficar nessa conclusão nesse momento, é o seguinte, que nós vimos aí, diante da situação, a insuficiência, né, vamos usar uma palavra mais amena, a insuficiência de todas as cores da esquerda continental, não só brasileira, não só desse país, daquele país. Ou seja, a insuficiência da esquerda nacionalista tradicional, mais moderada, tipo PT, tipo Partido Socialista, Frente Ampla, Evo Morales, etc. e tal, né? Nós vimos isso daí muito claramente, muito mais claramente do que em outros lugares, no Chile e na Bolívia, né? Porque essa esquerda não é capaz de liquidar, né, a massa falida dos governos de direita. Pelo contrário, como a política dela é uma política de acordo, ela conduz a uma política de sobrevivência da direita. Isso daí, logicamente, que é um problema, né? Porque se você se agarrar num prédio que está se desmoronando, o que vai acontecer é que o prédio vai acabar caindo na sua cabeça. Ao invés de você manter o prédio em pé, você pode ser soterrado pelo desmoronamento do prédio. É mais ou menos o que está acontecendo no Chile, onde fizeram um acordo pela Constituinte que foi rejeitado pela mobilização. E é um pouco não, e é também o que está acontecendo na Bolívia, onde o Evo Morales foi embora numa política de, bom, vamos deixar agora a direita se encarregar do negócio, e a população não aceitou essa proposta, e o Evo Morales está numa posição confusa de fora do país, fala que volta, fala que isso, que aquilo, que aquele outro, que ele é presidente, que ele não renunciou, que não sei o quê, uma coisa muito estranha, enquanto que o partido dele, né, está sob uma pressão gigantesca dentro do parlamento para aceitar a política dos inimigos, né? A última notícia é que teria sido assinado um acordo base para novas eleições no Senado. Né? Outra coisa é que esse acordo vai passar na Câmara, onde o MAS teria que assumir totalmente o acordo, porque ele é maioria. Então, a gente precisaria ver isso, mas mostra a insuficiência dessa política. O que a gente poderia chamar, né, que seria o segundo degrau da esquerda, que é a esquerda pequeno-burguesa centrista, tipo PSOL no Brasil, esses também não conseguiram absolutamente nada. No Chile, ficaram a reboque da esquerda tradicional na política de capitulação. E nós temos visto, em escala internacional, que esses partidos, eles não conseguem ter uma política independente à medida que a situação se radicaliza, né? Por exemplo, a gente vê o caso mais famoso, os dois casos mais famosos dessa esquerda pequeno-burguesa centrista é o Podemos na Espanha e o Syriza na Grécia. Na Grécia, o Syriza foi varrido do cenário político na eleição pela direita, né? Nós vamos ter que ver, mas é bem improvável que esse partido não se recupere disso. Já tinha tido um racha anterior, né, conseguiu superar o racha porque estava no governo, né, e agora perdeu as eleições. E o Podemos é um partido que ficou atrelado ao Partido Socialista Espanhol, que é um partido de esquerda, mas extremo, um dos mais direitistas de toda a Europa. Então a gente vê que esses partidos,
eles não conseguem apresentar nenhum tipo de alternativa. No Brasil, inclusive, o PSOL, ele apareceu como mais direitista, né? Apareceu identificado com a ala direita do PT. Se colocou contra a campanha pela liberdade do Lula, começou a cortejar os elementos do PSL, ou seja, da extrema-direita fascista, e tudo mais. Bom, e o que eu acho que é o pior caso, embora não seja tão visível como a gente vê, é o caso da extrema-esquerda, né? Por exemplo, no caso brasileiro, nós já tínhamos visto que vários partidos que se dizem revolucionários, seria, por definição, a extrema-esquerda, eles acabaram apoiando o golpe de Estado no Brasil. Que é uma coisa... Significa que eles fizeram uma frente única com a direita, eles foram responsáveis por levar o Bolsonaro ao poder, e agora não sabe o que fazer, não sabe se são contra, se são a favor, se são muito pelo contrário, o que eles são. Na Bolívia, a situação apareceu, inclusive, de uma maneira mais grave, porque esses partidos, eles fizeram uma frente única para a derrubada do governo Evo Morales. Toda uma parte da extrema-esquerda, eu acho que a maior parte, né, se juntou aos golpistas. Vocês imaginem, né, o nível de confusão política para um partido tipo PSTU ou alguma coisa assim, fazer uma frente com o Camacho, que tem uma organização que é, digamos assim, o estereótipo de uma organização fascista. Como que eles conseguiram fazer essa frente contra um governo de esquerda, alegando que esse governo tinha feito A, B, C e D? Isso daí é uma coisa difícil de entender. O que, no entanto, é mais fácil de entender é que, com uma política como essa, você vai para o túmulo muito rapidamente. Você se transforma numa nulidade política sem muita dificuldade. Bom, outra coisa, conclusão final para a gente abrir o debate. Em todos os lugares, né, mostrou-se claramente qual é a política para enfrentar a situação. A política para enfrentar a situação é botar para fora os governos de direita. Mas não só o governo de direita, né? É botar para fora o conjunto do sistema político que é encabeçado nesse momento pela direita. Quando a gente fala, por exemplo, quando o povo no Chile fala fora Pinheira, eles entendem que eles estão contra o regime semi-pinochetista que existe no Chile desde o fim da ditadura militar. Não é que eles têm alguma aversão ao Pinheira em particular. Isso é muito claro na mobilização, não há como ter dúvida. É que os governos direitistas, eles expõem, né, aquela lama que está por debaixo do regime político existente, que em todos os países da América do Sul e do mundo também, em vários lugares, é um acordo entre a antiga ditadura militar e o imperialismo e as forças ditas democráticas, que no final das contas, né, acabou se revelando, à medida que a crise progredia, num regime muito direitista, num regime de características ditatoriais contra o povo. Então, o problema de botar para fora esses governos, mas não de botar para fora de um ponto de vista eleitoral, né? A gente vê que na Bolívia existe uma pressa da burguesia para convocar novas eleições, porque eles querem usar as eleições para enganar o povo. As eleições seriam controladas pela direita, né? E assim, logicamente, que a eleição não tem valor nenhum como instrumento democrático. Então o povo rejeita essa solução antidemocrática. Quer dizer, nós estamos vendo aqui que quando o pessoal fala fora os golpistas, fora Pinheira, fora Bolsonaro, fora esse, fora aquele, eles querem, na verdade, isso daí revela, coloca em ação uma tendência a liquidar completamente o regime antidemocrático que existe nesses países, né?
E a política da esquerda é uma política de chegar num acordo de preservação desses regimes, o que é gravíssimo, porque se for possível que esses regimes se estabilizem minimamente, eles vão se estabilizar como nós estamos vendo na Bolívia, sobre a base de uma intensa repressão contra qualquer nova tentativa de mobilização contra esses próprios regimes, né? Então, essa é uma política, não apenas uma política oportunista, de conciliação de classes errada, etc. e tal, mas a gente pode dizer que ela é uma política diretamente suicida, né? E é esse, do ponto de vista da orientação política, o grande debate que nós temos que fazer aí nessa próxima etapa. Bom, companheiros, vamos abrir para as perguntas. Queria que os companheiros do Rio avisassem aqui por escrito quando tiver pergunta aí. E eu vou pedir para a produção também me enviar as perguntas do chat aqui para a gente poder fazer. Antes eu queria lembrar que a análise política da semana está acontecendo no Rio de Janeiro. Ou melhor, a análise internacional está acontecendo no Rio de Janeiro, e amanhã a análise política da semana ocorre também no Rio de Janeiro, lá no Centro Cultural Benjamin Perret da Lapa, que fica na Rua Serrano, que fica na Rua Taylor, número 47. E você que está em São Paulo pode vir aqui para o Centro Cultural Benjamin Perret em São Paulo, na Rua Serranos 90, assistir com a gente a análise política da semana amanhã. Amanhã também aqui no Centro Cultural Benjamin Perret em São Paulo, nós vamos assistir a análise, tomar um café, almoçar, fazer a reunião dos coletivos, coletivo de negros, coletivo de mulheres, a Aliança da Juventude Revolucionária, a corrente sindical Causa Operária e os grupos por uma arte revolucionária independente. E você pode ficar por aqui também no final da tarde e assistir o jogo, a final da Libertadores com a gente, Flamengo e River Plate. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, se a produção ainda não mandou para mim, eu vou fazer uma eu mesmo, porque eu tenho uma pergunta. Eu queria saber o seguinte, principalmente no caso do Chile, né? A gente viu que a esquerda pequeno-burguesa, conforme o próprio Rui falou, fez um acordo aí, um acordão com o Pinheira, né? Na questão da Constituinte e outras coisas aí, se recusa a chamar o Fora Pinheira. Segundo relatos aí dos companheiros que estão lá, a esquerda mal participa das próprias manifestações, né? Nas próprias manifestações não é muito comum ver as bandeiras dos partidos de esquerda e tudo mais. E a repressão lá, também segundo os relatos, tem aumentado, né? Já tem sequestro de pessoas, né? Como era na época da ditadura Pinochet e tudo mais. Além daquelas agressões, né, da polícia, que eles vêm denunciando, do pessoal que está ficando caolho e tudo mais. E eu queria saber o seguinte, se é possível dizer, porque, levando em conta até aquela questão do fascismo que o Trotsky explica, que depois que um determinado levante revolucionário ele é derrotado, isso daí dá espaço para que o fascismo tome conta, né? A contra-revolução tome conta. E que se é correto dizer, primeiro, que no Chile e, lógico, nos outros países, Bolívia e tudo mais, existe, né, dá para dizer que tem uma situação revolucionária, ou se seria uma situação pré-revolucionária. E segundo, se é possível dizer que, com a ausência de uma direção política mais ou menos decisiva, né, nem digo revolucionária, mas mais ou menos decidida, porque parece que nem isso tem, é todo um negócio bem direitista à esquerda. Que essas manifestações tendem a refluir mesmo, porque já faz um mês que tem manifestação, mas até quando o pessoal vai aguentar ficar na rua sem uma orientação política clara, né? Só meio que, entre aspas, espontaneamente. Se tende a refluir isso, e se o perigo de uma ditadura uma repressão forte, né, uma ditadura de tipo fascista, se dá para afirmar isso daí, né, se a coisa funciona assim mesmo, porque eu fiquei um pouco na dúvida se é correto dizer isso daí. Bom, são várias questões, né? A situação chilena é claramente pré-revolucionária, isso aí não tem dúvida. A situação tende a se transformar em pré-revolucionária em vários países, né?
Mas, nesse caso aqui, as massas estão nas ruas, e as ruas são o eixo fundamental da situação política. Não dá para você elaborar nada, nenhum tipo de política, sem ter como principal referência o que está acontecendo nas ruas, né? O problema da derrota, ele é assim, né? Quer dizer, você tem uma mobilização revolucionária, e aí, se essa mobilização é derrotada, a reação contra essa mobilização, ou seja, o movimento contra-revolucionário que vai surgir, tende a ser um movimento devastador em cima dessa derrota que foi provocada. O problema é que é preciso ver, né, em primeiro lugar, é preciso ver duas coisas. Se, primeiro, a burguesia tem condições de fazer isso aí. Se a situação chegou nesse ponto em que as condições estão dadas para um golpe de força. Isso é meio difícil de calcular. É possível, mas dá a entender, o que a situação dá a entender é que a burguesia não está disposta a fazer isso aí. Ela está manobrando com a situação em escala continental. Por quê? Porque ela mesma não se sente com força para sustentar, né, essa política contra-revolucionária. Então, quer dizer, nós teríamos que passar por uma série de experiências até chegar nesse ponto aí, né? Quer dizer, que a burguesia chega à conclusão de que não só não há outro caminho, porque uma ditadura do tipo ditadura do Pinochet é uma coisa muito custosa. Nós estamos vendo que os efeitos das últimas ditaduras, eles permanecem até hoje em todos os países latino-americanos. O Pinochet está na boca de todo mundo no Chile, né? Aí no Brasil vem um deputado do PSL propor que se faça um ato em favor do Pinochet na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Bolsonaro só fala em ditadura, só fala em ditadura militar, fez um partido agora que se chama Aliança, lembrando a Aliança Renovadora Nacional, Arena. Quer dizer, as ditaduras, elas podem ter acabado, mas não foram embora. Os efeitos perduram. Então, vocês veem que a ditadura é um problema complexo. É uma jogada extrema da burguesia, né? Então, o problema seria saber se a burguesia chegou no ponto de lançar essa como é que se diz? De dar essa jogada extremista, que seria uma ditadura, um regime de características fascistas. Em geral, eles não terminaram muito bem, né? Alguns conseguiram sobreviver, mas em vários a situação foi uma situação de tipo catastrófica, quase que o capitalismo é derrubado por esse fato. Então, quer dizer, há uma série de incógnitas ainda que não é que a gente simplesmente não sabe e tal, que não foram definidas pela própria situação. Por exemplo, por isso que é importante também acompanhar a situação cuidadosamente. O caso boliviano. O caso boliviano, a população está sitiando os golpistas, tá? Mas os golpistas, eles têm receio de jogar toda a força militar que eles têm contra a população. É visível isso, senão eles já teriam feito isso. Há muita repressão, tanto no Chile como na Bolívia? Mas não é nada nem parecido com o que foram as ditaduras militares. É uma repressão no sentido de conter, né, a mobilização dentro de determinados limites. É violento? É violento, mas é muito mais violento você, por exemplo, começar a usar os tanques contra a população diretamente, né, atirar com armas de grosso calibre na população, isso daí prender, torturar, matar em grande escala e tal, como aconteceram nos golpes da década de 70, por exemplo, 60 e 70. Hoje o que nós vemos é que os golpes eles têm uma posição bastante defensiva. Lógico, essa posição defensiva ela é facilitada
pela falta de política da esquerda, né? Qual é a política do MAS na Bolívia? Ninguém sabe. Uma hora eles falam que vão anular a renúncia, depois vão negociar novas eleições, fica aquela confusão. Uma coisa é clara, ninguém chamou a população a ocupar o Palácio Presidencial e derrubar o governo golpista. Tem medo, ninguém está chamando a população a enfrentar as Forças Armadas, a população enfrenta por uma iniciativa que vem de baixo, não de cima. No Chile, então, é uma coisa escandalosa. A esquerda está totalmente desvinculada das aspirações das massas populares nas ruas. Isso é em todo lugar. No Brasil, por exemplo, não aparece tanto porque não há essa mobilização. Mas se começasse a haver uma mobilização tipo do Chile, partidos como o PT, PCdoB, não iam poder conter, por exemplo, a palavra de ordem fora Bolsonaro. Seria muito difícil. No Brasil, se houver uma mobilização como essa, a mobilização vai ter como centro pedir o fora Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma que a situação aqui, do ponto de vista da polarização política, ela está mais avançada, né? Ela está menos avançada do ponto de vista da centralização da mobilização e do caráter explosivo da mobilização. Mas nós temos que ver, porque no fundo, criou-se, nesse momento aqui, um impasse. As massas querem botar abaixo todo o arcabouço do regime político, a burguesia não quer ceder terreno, e não está cedendo terreno em lugar nenhum, essa que é a grande realidade, e as direções da esquerda procuram um acordo. Isso daí facilita também para essa situação meio sem definição, meio gosmenta, que a gente vê a partir dessas mobilizações populares. Bom, eu vou fazer uma pergunta da internet, depois eu sei que tem várias perguntas lá no CCBP, aí a gente passa para o CCBP, depois volta para as perguntas da internet. Pergunta do D Paulista 78. Rui, o que falta para a classe trabalhadora impor uma revolução, ainda que nacionalista, em países como Equador, Chile e Bolívia? Consciência política ou correlação de força? Bom, nesse momento eu diria que o problema é a consciência política, porque as organizações que procuram representar os trabalhadores mobilizados, elas não têm política nenhuma, não têm consciência nenhuma de classe, não sabem o que querem, elas estão buscando, na base do desespero, em grande medida, empiricamente, na improvisação, uma conciliação com a extrema-direita, que é uma coisa meio... né? Você olha de fora, você fala, nossa, que coisa mais estranha isso daí. Por exemplo, não sei, eu imagino que quase todo mundo que viu esse espetáculo do pessoal procurando o Alexandre Frota para tirar fotografia, a Janaína Pascoal, o Kim Kataguiri, quem mais? A Joyce Hasselman. O pessoal deve olhar e falar assim, que está acontecendo um negócio muito estranho, né? Boa tarde, meu nome é Jonas Avelino. Boa tarde. É o seguinte, eu tenho observado, já venho observando a conjuntura há algum tempo, acompanhando o PCO, né? Como, por exemplo, na França, houve várias mobilizações há quase 8 meses e a gente não viu avançar nada. A Bolívia, a mesma coisa. Na Argentina, também ocorre o mesmo, né? Então, você não vê esses partidos ir à frente. Eles paralisaram na questão do parlamento. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, a conclusão que eu cheguei é que está faltando um ator nessa conjuntura. Faltando uma? Está faltando uma coisa nessa conjuntura, que é o partido. Essa é a pergunta. Eu acho que a situação que está colocada no momento agora é a construção de um partido. Não tem direção. Quer dizer, a massa na Bolívia não está avançando.
E aí a burguesia está pressionando para refluir o movimento, como aconteceu na França. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa, por mais apelo que o pessoal faça, criticando a política da esquerda, que tem massa para poder mobilizar, mas eles não mobilizam, porque eles não querem mobilizar, devido à política dele de conciliação de classe, certo? E acho que essa é a questão que está colocada para a gente no momento, que é a questão do partido, né? Aqui no Brasil, na Bolívia, na Argentina. Quer dizer, essa ausência dessa organização para fazer avançar, porque vai ficar por aí mesmo, não vai avançar, vai ficar nisso mesmo. A outra coisa, só uma informação que eu obtive hoje no 247, é que no Chile, né, eles estão fazendo 2 tipos de repressão. Aquela repressão para você fazer a massa recuar, e uma outra que os caras estão dando tiro no olho das pessoas. É uma tática que parece que eles importaram de Israel, e estão dando tiro de bala de borracha no olho dos manifestantes, entendeu? Para reprimir. E que estão sumindo com vários militantes, né? Ou seja, o que está nos aguardando aqui no Brasil, se aparecer, o que está aguardando aqui no Brasil, que pode acontecer no Brasil, uma situação que nós, da esquerda, a gente vai ter que praticamente ir para a clandestinidade. Porque o que eles estão fazendo, por exemplo, na Bolívia, eles estão sumindo com militantes, estão sumindo com pessoas. Então, se a gente não se organizar para enfrentar essa situação, vai ficar complicado para a esquerda revolucionária. Bom, com relação à questão do partido, obviamente que nós temos que concordar, né? Porque o problema é exatamente você ter um partido político que seja capaz de apontar o caminho a ser seguido num dado momento, de unificar o movimento, né? Por exemplo, se no Chile houvesse um partido com tamanho suficiente, com influência suficiente, para levantar a palavra de ordem fora Pinheira, nenhuma conciliação com os golpistas, por uma Assembleia Constituinte sem os golpistas, sem o Pinheira, etc. e tal, e fazer um trabalho sistemático em torno disso, o movimento todo iria se agrupar de trás dessa palavra de ordem, né? Bom, aí o problema do partido é o seguinte, tem que construir um partido revolucionário. É isso que nós, do PCO, entendemos que nós estamos fazendo. E eu acho que nós temos conseguido muito resultado e nós temos que insistir nisso daí. Não estou vendo nenhuma outra alternativa, a não ser se lançar mesmo e falar, vamos construir o PCO com a política que nós estamos levando adiante, e esse é o caminho. Não estou vendo nenhuma outra alternativa viável diante dessa questão. Com relação à repressão, esse negócio da bala de borracha, visivelmente, tem acontecido em todos os lugares. É uma orientação geral, né? Para machucar o pessoal e para, como é que se diz? Desestimular a mobilização. Não deu certo no Chile. Pelo que eu vi, no Chile, mais de 200 pessoas teriam sido atingidas, teriam perdido a vista por bala de borracha, né? Eu acho que o movimento deveria tomar providências. O cidadão que vai na manifestação, que vai estar mais na linha de frente, deveria, sei lá, botar um capacete de motociclista, né? Ninguém tem que levar balas calado e tal. Na situação boliviana, por exemplo, onde a extrema-direita saiu por aí queimando casa e tudo, a população deveria estar armada para enfrentar essa situação. Essa que é a realidade, né? Infelizmente, nós temos uma esquerda aqui, que é uma esquerda que ela é capituladora já de antes, porque ela fala que ela faz uma campanha contra a possibilidade, o direito da população de se armar. E ela faz essa campanha com argumentos que são argumentos muito, como é que se diz?
muito sem realidade, porque a esquerda apresenta a questão do armamento como se fosse uma questão do cotidiano, como se fosse assim, se você deve ou não deve fumar, né? Se você deve ou não deve fazer sexo sem preservativo e tal. Mas não é isso daí. O armamento da população não diz respeito a isso. O armamento da população é questão política. O armamento da população é como o direito de manifestação, não é como o direito da pessoa de fumar em lugar fechado ou não. Não é uma questão de costumes, é uma questão de política nacional. E a esquerda não entende isso daí. Então, quando acontece isso daí que está acontecendo agora na Bolívia, acaba que a situação toda é empurrada para a seguinte coisa: eles estão armados, os trabalhadores estão desarmados, a extrema-direita é o que o Evo Morales falou, é o que pessoas falaram em nome do Evo Morales. Mas o que ele ia fazer que ameaçaram de queimar a casa dele? Ele deveria ter um partido que, se o cidadão ameaça de queimar a casa dele, ele ameaça de queimar a casa do outro também, pô. Senão você é um coitado, não é? E o homem é presidente da República. Não é como se fosse um de nós aqui que não é ninguém, você entendeu? Não, é uma coisa incrível isso daí. E a esquerda brasileira, ela faz uma campanha intensa em torno de que a população deve ficar desarmada. Quer dizer, o que ela está dizendo? Se a situação brasileira chegar no extremo da Bolívia, a extrema-direita vai passar fogo em todo mundo e nós estamos perdidos. Vai ficar tudo por isso mesmo, não vai acontecer nada e nós somos uns coitados e tudo mais. Na realidade, o problema é o seguinte: é necessário colocar em discussão, dentro do movimento popular operário brasileiro, o problema de que é preciso ter organizações de autodefesa. Vocês imaginaram, o golpe da Bolívia, ele pegou fogo quando esse grupo fascista, Juventude Crucenha, do Camacho, começou a queimar casa, matar gente, ameaçou todos os parlamentares lá. Se você não renunciar, vou matar toda a sua família e tal. Pô, não vamos deixar que a coisa chegue nesse ponto para reagir? Faz sentido, não é? Agora, eu acho assim, a população do Brasil, de qualquer país, tem plenas condições de se defender, só que precisa querer se defender. Isso eu digo não em relação ao cidadão comum, ao trabalhador comum. Eu digo em relação às direções políticas que orientam esses movimentos, né? Porque se toda vez que a direita levantar a cabeça, você se esconder, não tem. Alguém me perguntou, mas o que você faz quando vem alguém como o Evo Morales e fala que vai queimar a casa dele e matar toda a família dele? Bom, o problema do que você faz é uma coisa, mas outro problema é o seguinte: se você realmente acha que você não pode fazer nada, então nem adiantaria entrar na política. Basta vir um capanga aí, um grupo de capangas, ameaça todo mundo, pronto, acabou o movimento. Não, o problema da luta de classes é o seguinte: se a direita escalar a sua violência contra os trabalhadores e o povo e os trabalhadores têm que reagir à altura, e tem que estar preparado. Não é um problema individual, é um problema geral. Por isso é importante a discussão. Eu acho que a discussão que nós temos feito sobre esse problema, já de antes, né, quando se colocou o problema do Bolsonaro, que o Bolsonaro ia liberar armas, a esquerda ficou contra, e nós nos colocamos contra a esquerda, né? Eu acho que a propaganda que nós estamos fazendo, a discussão, ela é muito importante para preparar o terreno para ações práticas, né?
A gente deveria, inclusive, a gente não deveria ficar contra o Bolsonaro. A gente deveria agradecer o Bolsonaro. A gente deveria agradecer ao Bolsonaro por ter colocado essa discussão de uma forma aberta e franca. Ele não pode chegar agora e falar: vamos desarmar a população. Tá? Essa tarefa de desarmar a população vai ter que ficar na mão de partidos que não são o Bolsonaro. Ele abriu a porta para a discussão do armamento. Sim ou não? Não liberou nada, né? Não, ele liberou, sim. Ele não é que ele não liberou da maneira como ele falou que ia liberar, mas ele liberou, sim. Por exemplo, antes do Bolsonaro, se você fosse pego com uma arma não registrada e tal, isso daí era, se não me engano, era crime, inclusive, inafiançável. Quer dizer, a repressão contra a ideia do armamento era muito grande. Tudo bem, a intenção do Bolsonaro não é armar o povo, lógico, ninguém vai ser tão inocente de achar uma coisa dessa. Porém, ele abriu o caminho para armar o povo, porque ele quer armar, na verdade, os grupos de extrema-direita contra o povo, mas aí, né? Ele abriu uma estrada onde, como se diz, passa boi, passa boiada, você entendeu? Esse é muito importante, esse problema do armamento. E a questão da América Latina colocou isso aí de uma maneira claríssima. Quer dizer, a opção boliviana, chilena é levar tiro lá até você não aguentar mais, né? Ou você se organizar para reagir, principalmente na Bolívia. Rui, boa tarde. Boa tarde. Quem que tá... Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou sua seguidora. Obrigado. E como eu respeito muito a sua posição e seu conhecimento, a gente poderia dizer que, aqui no Brasil, diante de tantos absurdos que já aconteceram nesse governo do Bolsonaro, até para pessoas que nem buscam se politizar, como, por exemplo, esse óleo no Nordeste, nas águas, que ninguém descobre, as queimadas na Amazônia, a questão, não sei se é porque mexe muito comigo, realmente é uma luta minha, a questão da Marielle, aqui no Rio de Janeiro. Então, como carioca, eu diria para você que essa história de não saber quem matou já está na garganta de muita gente, entendeu? Então, com todos esses absurdos atingindo várias partes importantes do país, a gente poderia... o que você considera que seria um apoio de que forças a política do Guedes, a política econômica do Guedes? É isso que ainda está segurando o governo dele? Essa é uma pergunta. E se for, a quem realmente interessa essa política do Guedes, que a gente vê que vai destruir as instituições, enfim? Seria a política econômica do Guedes que, na verdade, está segurando o governo Bolsonaro? Porque os absurdos são muito grandes, e mesmo para as pessoas que não pensam em esquerda ou direita, não têm nenhuma noção, as pessoas não estão chocadas. Não, eu acho que não é só política econômica, não. Nós temos que, inclusive, manter uma continuidade na análise política para poder entender o que está acontecendo, né? O Bolsonaro ele foi eleito, finalmente, como praticamente a única opção que a burguesia tinha, né, eleitoral. Eleitoral e como presidente, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é poder ou não eleger uma pessoa, que é uma coisa muito complexa, porque tem fraude, tem manipulação, tem tudo. Outra coisa é, elegendo essa pessoa, ela vai conseguir governar? Ou ela vai fazer com que a coisa toda exploda? Né? Então, na situação muito crítica em que o Brasil ficou, o Bolsonaro acabou sendo a última
a única opção. Então a burguesia colocou aí. Quem governaria no lugar do Bolsonaro? A gente consegue ver no meio dessa crise um político do PSDB ou do DEM governando o país? Então não tem quem colocar no lugar dele. Não tem, eles não têm quem colocar no lugar. Né? Inclusive, eles puderam ver isso aí no governo Temer. O governo Temer, ele esvaziou assim que nem aquela bexiga de plástico que você solta o negócio, ele... Então, o Bolsonaro, a vantagem dele é que, apesar de todo o caráter bizarro, grotesco, até escatológico do governo dele, ele tem uma base de sustentação. Né? É importante lembrar o seguinte, que se fosse outro, essa base que apoia o Bolsonaro poderia se voltar contra o outro. Você imagina, por exemplo, o Bolsonaro ele tem uma base de sustentação importante dentro do aparelho repressivo do Estado, policiais, militares e tudo mais. Você imagina, por exemplo, um governo que fosse aí um governo, sei lá, de qualquer figura do PSDB, e esse pessoal contra eles e do outro lado a esquerda contra eles também? O governo não resistiria. É o que mantém o Bolsonaro aí por enquanto. Né? Qualquer outra figura da burguesia teria muita dificuldade de administrar isso aí. O Bolsonaro ele tem uma oposição grande, né? Os jornais são obrigados a criticar ele porque ele faz muita coisa estranha, mas a burguesia consegue dar apoio a ele e manter ele no governo por enquanto. E a situação dele não é boa, imagine de outros, como seria ruim. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele é o indicador, ele é o indicador do tamanho da crise que o país está vivendo e o regime político está vivendo. Não dá para colocar lá um Rodrigo Maia. Então, a direita começa a fazer campanha contra os ministros do STF. Né? Político, corrupto, aquele negócio, campanha que a própria burguesia fez contra ela mesma, num certo sentido. Que eles acusaram o PT, mas todo mundo sabe que a burguesia é ultra corrupta. Que são aqueles políticos que ficam toda hora chegando num acordo para enrolar todo mundo, e quando a pessoa vê, foi enrolada. Isso aí é uma coisa muito desmoralizada. Você coloca um governo como esse, como dar sustentação? Já o Bolsonaro não. O Bolsonaro, a sustentação dele vem justamente do negócio de que ele é violento, de que ele vai reprimir a população, de que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque para alguns setores ele aparece como uma pessoa que vai fazer alguma coisa. Os outros já não têm essa autoridade política. Agora, não quer dizer que ele vai sobreviver, né? Porque a situação está ficando crítica para ele também, né? Está muito ruim. Está muito ruim. E a situação dos países vizinhos está mostrando que o negócio pode explodir a qualquer momento, né? Todo mundo aí está pisando em ovos, inclusive setores da esquerda, né? Vocês imaginam os governadores da esquerda aí de medo que a população... Flávio Dino aprovou uma reforma da Previdência aí uma votação quase secreta que ele fez, de 24 horas. Qualquer hora um negócio desse pode explodir, inclusive. Uma das coisas ruins da esquerda é que eles começam a fazer uma política direitista e o negócio, a bomba explode em cima deles. Aí parece que o povo é contra a esquerda, né? Em geral. Boa tarde, tudo bem, gente? Rui, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, porque você já há algum tempo eu venho te acompanhando e você é um dos poucos pessoas que estão pensando na realidade brasileira e está acertando uma boa parte de análise da sua parte. Parabéns. Obrigado. A nível de país, a nível de Brasil, você é uma pessoa que contribui significativamente com o marxismo aqui. Esse é um ponto. O ponto que eu queria colocar é que a gente atravessa uma das maiores crises ideológicas do proletariado a nível internacional. Essa crise ela é resultante tanto do revisionismo da Segunda Internacional,
que fraquejou e debilitou em grande parte o movimento operário europeu, como ele é produto também do que eu chamaria revisionismo, e vocês chamariam de stalinismo ou burocracia da União Soviética, e após a queda do leste europeu, mas do revisionismo à burocracia, ela vem de uma longa agonia que começa da década de 50 até chegar a 89. E esse período, ele enfraqueceu significativamente os movimentos operários internacionais. Mas o eixo da revolução sai da Europa e vai para os países periféricos. Vai para a luta anticolonial, anti-imperialista. Talvez a China, na Revolução em 49, passa a ser a capitã desse processo. E aí você tem a década de 60, 70 até 80, um forte movimento de libertação nacional nos países periféricos do capitalismo. Então você tem mais ou menos umas 3 ou 4 formas de revisionismos que debilitaram ideologicamente o proletariado. Essa debilidade é sentida no Brasil de uma forma muito intensa. A gente pode considerar que o PT, em grande parte, é produto de uma derrota política e militar dos anos 60, 70 e 80. Essa derrota, ela tem reflexos significativos nas linhas políticas que você tem, inclusive nos setores da direita do PT. Essa é uma característica. E, junto com isso, há algumas linhas revolucionárias internacionais que foram derrotadas no seu desenvolvimento. Que eu acredito que o pessoal do Peru, o chamado Partido Comunista do Peru, Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán, ele deu uma contribuição, na minha avaliação, uma contribuição significativa para o avanço do marxismo enquanto linha política prática revolucionária. Porque não basta ter uma boa teoria, o fundamental é aplicá-la bem. E é isso que determina se a teoria é revolucionária ou não. Não basta escrever uma boa obra e publicar, que isso não é mera literatura. O que caracteriza a teoria é a sua praticidade, é a sua aplicabilidade e a sua resultante enquanto movimento consciente, operário e popular. É isso que determina uma teoria revolucionária. É isso que ganha um nível de um ismo, né? De um marxismo, como ele foi, de um leninismo, como ele foi, e das outras correntes que surgiram a partir disso. Esse é o ponto que eu considero de fundamental importância. E nós estamos num grande vazio ideológico, que você, talvez uma das poucas pessoas, e o PCO, que deu uma contribuição nessa direção, na busca dessa resolução. E essa é uma questão central para os dias atuais. É determinante para os dias atuais. Olha para a Europa, você vê um vazio ideológico gigantesco. Ainda que bote milhares de casacos amarelos lá, significativamente e politicamente não significa muita coisa para o avanço do movimento social. Ainda que se coloque em São Paulo 1 milhão de homossexuais na rua, não significa um avanço para o movimento das consciências populares desse país. A discussão é o que é concretamente uma direção revolucionária. O que de fato produz um processo revolucionário. Nós temos aqui inúmeras possibilidades acontecendo. O que necessariamente pode resultar nessa questão da construção de um movimento revolucionário? Não basta o descontentamento das massas. Espontaneamente ela não chega ao poder. Historicamente já está mais que demonstrado. Ela só chega ao poder quando há uma ação consciente no seio desse descontentamento e que leva ao poder. Essa é a nossa grande questão do nosso tempo. E essa é uma preocupação que eu tenho me atido. Quando eu vejo a situação que está no continente... Bom, já está. Mas na situação que está no continente, nós estamos caminhando para uma situação de caráter pré-revolucionário. Porque não há o partido e não há a teoria que conduza esse partido. Né? Para existir o partido, tem que haver que necessariamente a teoria. Eu acho que os dois casam concomitantemente. A discussão é como um país como Bolívia, como o Chile ou como o Equador pode aguentar o cerco imperialista diante de uma revolução. Uma coisa é Cuba, uma ilha isolada no momento que havia uma União Soviética. Hoje, a pressão é muito maior do que foi nos anos 50 e 60. Num país como o nosso, é um país que pode determinar os rumos do movimento operário, do movimento proletário, enfim, a manutenção do, digamos assim, do ideal socialista e comunista, porque a política deles é de arrasar definitivamente com esse ideal. Essa é a política. Ameaçamento nesse sentido, nessa direção. Eu queria te colocar esses pontos iniciais, de maneira que você possa, de alguma maneira, dentro da nossa realidade, alencar quais são os elementos possíveis que a gente possa enxergar
que ali, nesses elementos, estão contidos essas bases, esses elementos que podem contribuir na evolução desse processo, dessa teoria ou dessa concepção. Bom, primeiro você fez uma avaliação aí da crise, né, da esquerda internacional. Não vou entrar, teria muita coisa a falar sobre isso, mas eu não vou entrar porque eu acho que é meio demorado e um pouco complexo de explicar. Mas no fundamental, né, eu tenho acordo com a ideia de que existe um vazio ideológico, a esquerda está completamente desorientada, não tem política. De um ponto de vista geral, do ponto de vista ideológico, essa esquerda toda, ela foi, não só ela se adaptou à democracia burguesa, como ela efetivamente passou a defender os critérios da democracia burguesa tal como ela existe hoje no mundo. A gente vê que a esquerda, essa busca de um acordo com a extrema-direita é resultado dessa ideologia. Não é uma ideologia revolucionária, não é uma ideologia socialista. Então, eu estou de acordo com esse ponto, né? Eu acho que é o ponto central. O problema da criação de uma direção revolucionária, eu acho que não existe um atalho, né? É necessário construir um partido com determinadas características. É preciso trabalhar e é preciso passar por todas as etapas, né? Algumas são mais, digamos assim, mais ricas de emoção e outras são mais cinzentas, mas todas elas são fundamentais de construção de um partido revolucionário. Você precisa ter uma capacidade de fazer propaganda em larga escala, mais larga que você puder, lógico. Você precisa organizar os militantes, educar os militantes, quer dizer, construir o partido, que é um conjunto de operações que muita gente não entende, né? A pessoa olha, por exemplo, essa situação chilena e fala assim, nós precisamos de um partido instantâneo. Mas não existe partido instantâneo. O partido é um amadurecimento de longo prazo, né? Então, eu acho que nessa altura dos acontecimentos, né, levando em consideração a experiência que nós temos enquanto partido político, nós do PCO, eu não vejo muita alternativa do que nenhuma palavra de ordem que, nesse momento, seja superior à ideia de construir o próprio PCO como partido revolucionário. Algumas pessoas podem achar demais, né? Porque as tarefas são muito grandes, o PCO é pequeno, etc. e tal, mas as coisas não são assim. Tudo depende, né, da sua capacidade de progredir diante da situação. Primeiro que, nos tempos atuais, os partidos revolucionários, grandes, eles só são viáveis em situações revolucionárias, né? Você construir, digamos assim, na Sibéria, no Polo Norte, um partido enorme no frio, não acontece. Ela tem que estar ligada aos acontecimentos. Agora, eu acho o seguinte, que nós temos a questão essencial, que é o quê? O discernimento político. O X do problema é saber, vamos manter a cabeça no lugar ou não vamos começar a perder a cabeça como muita gente faz diante da evolução da situação política, né? Eu acho que nós temos uma política correta, por exemplo, nós nem apoiamos políticas como a do PT e nem assumimos uma posição que eu considero que é uma posição totalmente descabeçada de se unificar com a direita contra o PT, não fizemos nada disso. Nós nem temos uma posição pacifista e nem estamos lançando um grupo reduzido de pessoas a um enfrentamento armado com o aparato do Estado da burguesia. Quer dizer, é preciso dominar, né, esse conjunto de coisas e, logicamente, avançar tanto quanto a situação permite que nós avancemos, que não dá para avançar mais, né?
Por exemplo, eu acho assim, se o PCO estivesse no Chile nesse momento, eu tenho certeza de duas coisas. Uma, que nós seríamos um fator influente na mobilização. Não ia ficar esse negócio que daqui para nós parece muito confuso, né? Nós teríamos palavras de ordem para colocar, não poderia não ser maioria nem nada, mas seria a palavra de ordem ganharia rapidamente uma parcela das pessoas que estão se mobilizando lá, né? E segundo lugar, que ao levantar um programa coerente para a situação, nós cresceríamos muito, muito rapidamente. Não sei se cresceríamos tanto quanto a situação exige, mas cresceríamos bastante. Agora, eu não vejo também nenhuma outra alternativa, né? O que eu acho mais complexo para a maioria das pessoas é que, embora as pessoas tenham assim muito sentimento revolucionário, muita disposição revolucionária, por falta de experiência política geral, não só experiência política específica dentro de um partido, as pessoas não compreendem, tá, a importância de todas as etapas que são necessárias para construir um partido. Que não é uma tarefa simples, é uma tarefa, até certo ponto, não é que ela seja uma coisa duríssima, não é isso, mas ela é complicada, porque exige, né, uma paciência, uma dedicação a tarefas relativamente e aparentemente sem grande brilho, né? Então você tem que fazer determinadas reuniões, tem que fazer um curso, educar as pessoas, aí você vai, como nós fizemos no dia 27, convocar um ato, é todo um esforço organizativo, tem que levantar o dinheiro para pagar o transporte do pessoal até aquele ato, tem que levantar o dinheiro para fazer o material de propaganda, tem que levar as pessoas, tem que organizar, tem que disciplinar, quer dizer, é todo um conjunto de tarefas que a maioria das pessoas realmente não entende, né? As pessoas têm uma impaciência por inexperiência política e porque nunca viram esse negócio ser provado na prática, tem uma impaciência de resolver a coisa pela lei do menor esforço. Por exemplo, tem muita gente que apoiou o PCO na luta pela liberdade do Lula, agora vão entrar de cabeça nas eleições do PT. É só um barco furado. Não vai acontecer nada. Que nós vamos derrotar a direita votando, elegendo vereador na eleição municipal? Esses vereadores são um vexame, a gente já viu, né? Do PT, do PSOL, do PCdoB, são um vexame. Mas o pessoal acha que é mais... O que é mais fácil? Você ir construindo um partido que é uma coisa complexa, ou você ir lá e fazer um comitê eleitoral e falar, vote nesse, vote naquele e tal, papapá, aquele auê, aquela festa. O pessoal acha vigora a lei do menor esforço. Bom, mas isso também é natural. Eu acho que nós temos que ir caminhando, né? Vencendo esses obstáculos exteriores, educando os nossos próprios militantes, educando o povo também. Eu acho que, por exemplo, você vê uma coisa que é muito interessante, muita gente não se deu conta disso daí. Mas nos primeiros atos contra o golpe, um dos principais problemas, veja só, um problema pequeno, tem nada a ver com a estratégia, a análise da situação mundial, a ideologia do marxismo, o socialismo, nada. Um problema que nós tínhamos com o pessoal é o seguinte, se você não pagasse o ônibus, você não ia para o ato. Eles estavam educados naquele negócio do PT de distribuir dinheiro. Nós conversamos com um monte de gente e falamos, veja aqui, gente, não existe nenhuma árvore de dinheiro no mundo. Você entendeu? Quer ir para o ato, você tem que arrumar o dinheiro para ir para o ato, pô. Tem gente que queria que a gente pagasse para a pessoa ir no ato. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém para ir em ato. Tá? E vou dizer para vocês uma coisa, pode parecer pouco para quem não está acostumado com o problema, mas nesse último ato que nós fizemos aí, o ato que foi feito 10 dias antes do Lula sair da cadeia, que nós levamos cerca de 5 mil pessoas para Curitiba, ninguém pagou ônibus para ninguém.
Tudo bem, nós até conseguimos contribuição para ajudar, mas a maioria do pessoal contribuiu para sustentar o esforço de ir para o Curitiba. É um fortalecimento muito grande do movimento. E esse movimento que tem aqui no Brasil, isso é um movimento extremamente viciado em clientelismo político, eleitoral. Então, quer dizer, você precisa ter uma força política que seja organizada, que seja educada, que tenha superado esses pequenos problemas e alguns problemas maiores, né? Que tenha uma certa disciplina e criar aquele núcleo fundamental para um crescimento amplo, que eu acho que, diante da situação, vai acontecer. O que vai acontecer na América Latina? O que já está acontecendo? É um agravamento muito dramático da luta de classes. É como esse pessoal que levou o tiro no olho. É uma vez. Na próxima, o pessoal vai estar atirando coisa na polícia. Não vai permitir isso. Na Bolívia também. Da próxima vez ou dessa vez mesmo, o pessoal vai se enfrentar com o exército boliviano lá armado. As pessoas estão aprendendo rapidamente as coisas, né? A inexperiência, ela tem que ser superada na prática. Agora, se alguém falar, temos uma fórmula aí para construir mais rapidamente um partido revolucionário, eu não vejo, porque a extrema esquerda para ser muito generoso, o pessoal não bate bem da cabeça. A esquerda centrista e a esquerda tradicional só quer saber de eleições. É um desespero atrás de eleições. Não tem muito para onde correr. Nós temos que ir, né? Tem que haver uma política pensada, refletida, amadurecida. Eu acho que nós temos feito isso. Isso vai dar resultado, e vai dar resultado nesse próximo período que está vindo pela frente aí. Eu acho que a única fórmula que nós temos é essa fórmula aí. Bom, companheiros, vou fazer as últimas perguntas na internet e depois acho que tem mais 2 perguntas dos companheiros lá do Rio. Eu queria só dar um recado. Como a gente tem bastante pergunta, né, bastante companheiros querendo fazer perguntas, e isso vale também para amanhã, para a análise política da semana, pedir para os companheiros serem sucintos aí nas questões para contemplar todo mundo que está querendo fazer pergunta. Vamos lá. Juliano Lopes mandou um superchat, muito obrigado. Boa tarde, fora Bolsonaro. Irma Lula Jazevski também mandou superchat, muito obrigado. E o Robson Silva da Silva também, obrigado pelo superchat. Ele pergunta: Rui, hoje manchetes internacionais mostram o primeiro-ministro de Israel falando que a denúncia de corrupção contra ele seria um golpe. O que acha disso? Pode ser alguém ou é fogo amigo, ou ele está sendo vítima, como direitista, dos métodos tradicionais da direita, né? Cai meio que no negócio do quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Agora, do ponto de vista da posição política, lógico, ninguém vai defender a direita israelense, mas a gente também não deve falar que é tudo maravilha. A gente deve procurar educar a população mostrando as manobras que acontecem o tempo todo, né? Ele cai, ele vai ser aplaudido, né? A queda dele vai ser aplaudida pelo povo, né? Mais uma pergunta só para encerrar as da internet. Eu queria agradecer já os companheiros que participaram do chat. A gente não teve tempo de ler mais perguntas por conta dessa análise internacional especial, direto do Rio. Tem bastante companheiros assistindo
o Rui lá hoje no CCBP da Lapa, lá no Rio de Janeiro, então a gente deu prioridade para os companheiros fazerem a pergunta de lá. Vamos lá, Silvia Lux mandou um superchat, muito obrigado pelo superchat, ela pergunta se a mobilização pode chegar ao México. E já emendando da própria Silvia Lux, a esquerda se armando não poderia gerar uma repressão mais violenta ainda da direita? E aí eu já passo a bola para o Rio para vocês fazerem as últimas perguntas daí. Bom, essas duas perguntas elas são simples de responder. Primeiro que a mobilização pode chegar aos Estados Unidos, mais do que o México. E eu acho que uma preocupação que existe é essa daí, porque nos Estados Unidos existe também uma situação de miséria muito grande. Existe lá cerca de... As estatísticas dão coisa de 60 milhões de miseráveis. Então, isso aí pode provocar uma explosão social também. O que seria extraordinariamente grave para a dominação do imperialismo no mundo todo. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Segundo, o problema é que nós não vamos nos confundir. Nós não estamos propondo... Nós não temos proposto o armamento da esquerda. Nós temos proposto o armamento do povo. Se for para armar um grupo de 10 pessoas, aí lógico, isso aí vai gerar uma repressão muito grande. O que nós temos falado é que o povo precisa se defender da extrema-direita. Né? Lógico, se você vai se defender, isso significa um esforço organizado, onde os setores mais organizados vão ter que aparecer. Mas se eles forem um setor que se organiza isoladamente da maioria do povo, isso aí, lógico, vai dar margem à repressão. Mas não é o que a gente propõe. A gente propõe levar isso aí amplamente para a população. Duas questões. Uma sobre a Colômbia, que não foi muito tratada, assim, depois da notícia que saiu do CIO, conversando com uma pessoa que é nativa de lá, ela apreciou a judiciário, tudo, mas fez uma crítica no seguinte sentido, né, que o dia 21 lá é tradição deles, né, fazerem para o nacional, como é chamado. Com certeza, esse ano foi gigantesco, muito cultuado pelas ondas, mas destacou o seguinte, que esse paro teve diferencial de ter sido incentivado pela mídia portuguesa como um todo. Só que foi incentivado também num viés de não violência. Uhum. Então, eles, como você mesmo diz, né, deixaram os anéis para salvar o dia. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Eles simpatizaram muito, até que mandou uma divulgação da mídia portuguesa de lá para as manifestações repelirem os encapuzados. Principalmente o pessoal falava de tema de esquerda, eles são policiais infiltrados, aquele negócio todo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a não violência das manifestações. E um ponto sobre a Venezuela, em específico, é que, bom, de todos os governos nacionalistas, está perdurando por mais tempo, na América do Sul, é o venezuelano. Queria saber de que forma que a guarda bolivariana, que foi montada pelo Chaves, assim que ele chegou a fazer, contribui com isso. Esse é um pilar fundamental para a gente ter no governo venezuelano, apesar de não ter tomadas mídias populares, como o pessoal defende, né? A guarda bolivariana foi ou não foi determinante nessa permanência do governo chavista. Bom, essa questão da Colômbia, eu não vi isso daí, né? Eu li pouco sobre a Colômbia, só vi que a greve foi bem maior do que o normal, tá? E o governo decretou estado de toque de recolher em algumas cidades, evidentemente com medo que a coisa transbordasse. Mas se é assim como você fala, tomando o que você está informando aqui, isso daí seria um sinal de que a situação é grave, né? Porque normalmente a imprensa burguesa atacaria a greve, procuraria diminuir a greve, desestimular as pessoas a participarem. Dessa vez eles procuraram evitar o confronto. Quando você procura evitar o confronto, é um sinal de que a situação está muito tensa, né? Então acho que não modifica em nada a análise, pelo contrário, até confirma
o nível de tensão que há em todos os lugares na América Latina, que é muito grande. O que foi a segunda questão? Ah, não. Não, isso daí tudo bem. A burguesia faz a campanha da não violência, as direções, né, mais moderadas fazem a campanha da não violência e tudo mais. Agora, o problema é a gente ver o que está acontecendo em geral, né? O que aconteceu nos países onde houve essa mobilização. A mobilização não foi pacífica. Nós estamos além da mobilização pacífica. A tendência das massas é o enfrentamento. Se você, nessa situação, você fala, gente, vamos moderar, não vamos ser violento, você está simplesmente contendo a mobilização para ela ser reprimida. É diferente de você ter uma mobilização absolutamente pacífica e vem alguém e fala assim, não, vamos quebrar tudo, quando não há aquilo. Aquilo não é uma realidade, você entendeu? Mas na mobilização que nós estamos vendo agora, o que nós vemos é uma tendência ao enfrentamento violento. Isso, inclusive, assusta a burguesia, né? Na França, o que assustou muito a burguesia com os coletes amarelos foi a violência das manifestações, as primeiras, né? Pois eles conseguiram controlar um pouco essa violência. Mas, por exemplo, em todos os lugares, isso é uma coisa também que a gente deve observar, são os aspectos práticos do problema, né? Que normalmente a gente deixa de lado porque você está falando de um outro país e esses detalhes eles acabam não sendo discutidos, embora eles sejam importantes. Veja só, no Equador, a população cercou e invadiu o Palácio Presidencial, tanto que o presidente teve que mudar de cidade. No Chile, tentaram a mesma coisa. Na Bolívia, cercaram a cidade de La Paz, né, e a população está cercando o Palácio Presidencial. Quer dizer, há uma coisa objetiva nessas mobilizações que mostra que todo mundo percebe que o que está em questão é a luta pelo poder. E não é uma luta pacífica. Tudo bem, não é uma luta armada também, porque o povo está desarmado. Mas ela não é pacífica. Se o povo estivesse armado, Equador, Chile, Bolívia, a guerra civil era imediata. Daí a importância também, né, da burguesia fazer a campanha sistematicamente de que o povo tem que estar desarmado, né? Eu gostaria que vocês fizessem assim, um esforço de imaginação e pensassem, por exemplo, se uma explosão como essa acontecer nos Estados Unidos, naqueles estados onde o pessoal vai numa loja e compra um rifle de assalto. Eu já vi isso daí. Eu já vi. Por coincidência, eu estava numa reunião internacional na Itália, né, e explodiu uma revolução na Albânia. A Albânia, que era um desses países do leste europeu, né, onde a burguesia foi expropriada, dirigido por uma burocracia. E como eles tinham muito medo de ser invadidos e tudo mais, que era natural, toda a população tinha o serviço militar, quer dizer, serviço militar significa o seguinte, treinamento militar. Então você tinha o cidadão que trabalhava na banca de jornal, ele sabia dirigir um tanque. Ele era jornaleiro, mas ele sabia dirigir um tanque. O outro cidadão era, sei lá, gerente de banco, mas ele sabia dirigir um caça. Aí, e a população, e eles tinham um sistema em que, no caso de invasão, a população sabia já onde conseguir as armas e tudo mais. Explodiu a revolução e em coisa assim de horas, toda a população do país estava armada. E não só armada com uma pistola,
tinha cara que estava efetivamente dirigia o tanque em direção ao Palácio do Governo. O cara pegou o tanque lá e foi em direção. Passar o avião assim, que estava no controle da população sublevada. Quer dizer, numa situação como essa, não tem o que fazer. Né? O negócio veio abaixo, rapidinho. Era impressionante. Eu vi as cenas pela televisão. É uma loucura isso daí. Você não vê isso aí em lugar nenhum do mundo. Então, veja, esse problema do armamento da população é um problema muito importante. Para a burguesia, manter a população desarmada é fundamental. Agora, veja bem, para a gente não se confundir, a nossa tarefa não é simplesmente chegar e falar pegue uma arma aí e atire na polícia. Não é isso. Não estamos falando isso. Nós estamos fazendo um trabalho, né, para mostrar para a população, primeiro, que ela tem o direito de se armar, porque está em questão o direito. A população não teria o direito, só a polícia teria o direito de ficar armada. Essa polícia que tem o direito de ficar armada na Bolívia já matou mais de 40 pessoas desarmadas. Tem que pensar essas coisas. Então, primeiro, nós estamos defendendo o direito. E segundo, nós estamos estimulando a ideia de que o povo tem que estar armado. O povo, né? Não pequenos grupos. Eu acho que são coisas... Se você não faz um trabalho preparatório, também não vai acontecer. O trabalho preparatório ele tem que ser um trabalho de esclarecimento, de propaganda e de organização. Sobre a guarda bolivariana. Sobre a guarda... Então, a guarda bolivariana é um exemplo extraordinário. Vou dizer só o seguinte, que um especialista norte-americano, ele falou o seguinte, se nós tivermos que invadir a Bolívia, né, o exército... Esse é um pouco exagero dele, mas eu vou citar assim mesmo. O exército não seria um problema, segundo ele. Né? Mas controlar as cidades como as cidades mais importantes, como a capital e tudo mais, depois seria muito difícil. Que é não só por causa da guarda bolivariana, há outras organizações armadas no país também, que são o resultado, né, da mobilização que derrubou o golpe contra o Chávez. Quer dizer, no final das contas, o problema é esse daí, o povo armado. Aí, por exemplo, saiu a notícia essa semana passada que o Maduro ele distribuiu 360 mil fuzis para a guarda bolivariana. Bom, aí começa a ficar um negócio complicado, né? Porque é muita gente armada. Um general, na época que o Chávez estava vivo, quando o Chávez comprou esses fuzis, né, ele comprou da Rússia. Perguntaram para um dos generais bolivianos da época, perdão, bolivianos não, venezuelanos, um dos generais chavistas, perguntaram para ele o seguinte, o que dá para derrotar, comprando armas e tal, dá para derrotar o imperialismo? Ele falou, a única maneira de derrotar o imperialismo é o povo armado. E ele está certo, e nós temos que discutir isso daí. Temos que começar pela discussão e ir avançando, você entendeu? Bom, companheiros, acabaram-se as perguntas. Segundo os companheiros do Rio me falaram, acho que essa foi a última. Então, eu queria agradecer pela participação de todo mundo e reforçar o convite para a participação do pessoal amanhã na análise política da semana, direto do CCBP da Lapa, no Rio de Janeiro, Rua Taylor 47. Participem com o companheirista Arte, ó. Rua Taylor, a partir das 11 horas da manhã, o pessoal chegando lá na Lapa, lá no Centro Cultural, e às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na Causa Operária TV. Nós vamos transmitir direto aqui do Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, na Rua Serranos 90, com a transmissão direto lá com o companheiro Rui, que estará
lá no Rio de Janeiro. Então, fica o convite para você vir tanto em São Paulo como para o Rio de Janeiro, assistir ao Companheiro Rui e também nas outras sedes e centros culturais Benjamin Perret espalhados pelo país. É isso, fica mais uma vez o convite, fiquem ligados na nossa programação da Causa Operária TV, muito obrigado pela audiência, boa tarde, até amanhã na Análise Política da Semana e até sexta-feira na próxima Análise Internacional. Até mais.